Ordem na casa mental? Você deve estar intrigado com esse título, né? Mas é possível mesmo fazer uma analogia, uma comparação da mente com a casa? Por que será que o humanista e pensador González Pecote, criador da logosofia, utilizou essa imagem? E por que é necessário manter ordem em ambas as casas? Recentemente, eu fiz duas perguntas a várias pessoas amigas. Primeira, você aceitaria que um estranho entrasse na sua casa e ali permanecesse por tempo indeterminado, utilizando todas as suas coisas como se fosse o dono da casa? E a segunda pergunta, você permitiria que um parente, ainda que próximo, viesse visitá-lo e permanecesse ali por prazo indeterminado, agindo como se fosse também a verdadeira dona da casa? A resposta nos dois casos foi não. E eu tenho certeza que você também responderia não, não é verdade? A proteção do nosso lar abrange a defesa contra possíveis e indesejáveis ataques. E normalmente para esse tipo de ataque, a nossa casa, nós utilizamos inclusive sistemas de segurança. Porém, o mesmo não acontece em relação à nossa mente. E ela está sempre vulnerável aos mais diversos ataques dos pensamentos negativos. Enquanto a casa física é frequentada e habitada por pessoas queridas, pessoas que nós amamos, a casa mental invariavelmente é invadida por pensamentos de má índole. Mas que pensamentos são esses? São as deficiências psicológicas, pensamentos negativos que estão tão enraizados na mente que exerce uma pressão muito forte sobre a vontade do ser humano, levando-o a praticar os mais diversos erros. São pensamentos dominantes e obsessivos que prejudicam a vida do ser humano de tal forma e com tal frequência que às vezes ele acaba recebendo o apelido dessa deficiência. Por exemplo, vaidoso, rancoroso, egoísta, intolerante, impaciente e diversos outros apelidos. O curioso é que a pessoa que possui a deficiência não a percebe e as pessoas acabam falando dela pelas costas. E com frequência. O livro Deficiências e Propensões do Ser Humano elenca 44 deficiências que atuam de forma permanente na vida do ser humano. E, além disso, 22 propensões que atuam de forma esporádica. Ele é um excelente guia para conhecer e aplicar as técnicas de enfrentamento e de combate a essas deficiências e propensões. O link desse livro ficará na descrição para os interessados e deixando claro que todos os livros de logosofia podem ser baixados gratuitamente, ok? Mas afinal, o que nós temos feito para expulsar da nossa mente esses pensamentos intrusos, esses pensamentos negativos? Afinal, nós vamos conseguir expulsar esses pensamentos negativos se a nossa mente não está amparada pela consciência? Para expulsar esses invasores, o dono da casa mental deverá utilizar as antideficiências ou pensamentos soldados, assim instituídos pela logosofia como aqueles pensamentos de boa índole, que vão expulsar esses pensamentos para recolocar a ordem na casa mental. Penso que, como a casa, a mente também reflete o seu dono. Duas situações que eu vou mencionar agora, duas experiências que eu tive, me deixaram claro isso. Há poucos dias eu estava viajando e presenciei na estrada dois andarilhos empurrando carrinhos de bebês com vários entulhos, coisas absolutamente inúteis. Isso me fez recordar duas situações que eu já havia vivido. A primeira delas, há um tempo atrás, quando, exercendo minha profissão de juiz de direito, concedi uma liminar requerida pelo Ministério Público para a desocupação de uma casa que estava cheia de entulhos, porque seu dono era acumulador e saía diariamente recolhendo tudo que encontrava pela rua. O local já tinha se tornado um foco de dengue e por isso o Ministério Público entrou com a ação. Depois de concedida a liminar, de lá foram retirados 25 caminhões de entulhos. É isso mesmo, 25 caminhões. E no dia seguinte, o dono da casa me procurou aos prantos, implorando para que seus bens fossem devolvidos. E aí eu pensei, como nós também muitas vezes temos uma enorme dificuldade de tirar de nossa mente tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não nos serve. Recordei também que recentemente eu mudei de casa e novamente fui encarregado de desocupar o escaninho. Sabe aquele espaço onde se guarda tanta bagunça? Pois é. Fui lá, fiz uma nova organização e de lá retirei inúmeras coisas que não estavam servindo para nada. Associei essas situações à casa mental e fiquei pensando como poderia organizá-la. Ela ficaria tão mais organizada se eu conseguisse utilizar minha consciência como se fosse a minha mãe dentro de casa, que sabe onde está cada coisa em cada espaço. Também seria muito mais fácil de organizar a mente se eu conseguisse utilizar o meu conhecimento, o conhecimento adquirido, como se fosse um organizador profissional, que coloca cada coisa no seu devido lugar. Especialmente agora que estamos passando tanto tempo em casa, percebemos a importância de ter um lar organizado. O mesmo acontece com a nossa mente. Só que nos dois casos, em ambos os casos, isso exige muito esforço.
Gonzales Pecote, criador da logosofia, ensina no livro Bases para Sua Conduta que a educação da mente custa esforço, um esforço voluntário e consciente. Recorde isto com frequência. Recorde também que esse esforço é vida, porque cria energias que suprem amplamente os desgastes que todo esforço ocasiona. Além disso, não esqueça que ele põe à prova, com vantagens para você, sua capacidade de produzir, de fazer, de realizar. Nós podemos criar pensamentos, defesas internas, estímulos para a nossa proteção mental. Por que então temos tanta dificuldade de organizar nossa casa e também nossa mente? Por que somos tão apegados a coisas e pensamentos que estão somente entulhando nosso lar e nossa casa mental? Os estudos logosóficos permitem o aumento da atenção e da vigília diária sobre os maus pensamentos, a fim de dominá-los e desalojá-los da nossa mente. A evolução do ser humano promove o restabelecimento da ordem na casa mental e dita um novo lema aos pensamentos: ser úteis aos mandatos da razão, que é a mente feita consciência. Por meio de um método único, a esse grande desafio a logosofia te convida. Vamos colocar ordem na casa mental? Se você gostou do vídeo, deixe o like e compartilhe com os amigos. E se você tem interesse em conhecer mais sobre logosofia, acesse o nosso site logosofia.org.br. Lembrando que todos os livros de logosofia podem ser baixados gratuitamente. Muito obrigado.